do Rio de Janeiro, um local difícil. Centro do Rio de Janeiro é uma selva de pedra, não é? Com uma conjuntura muito desafiadora, mas é uma igreja que tem crescido de maneira substancial no coração ali do Rio de Janeiro, e nós louvamos a Deus pela vida do pastor Judy Clay, porque é um pastor local. Cabe, meu irmão, minha irmã, entendermos que há uma diferença quando um pregador é um pastor local, porque ele sente as entranhas da igreja e fala com muito mais propriedade ao nosso coração. Obrigado, meu Deus, pela vida do teu servo, que ele se dispôs a vir. Assim como ontem e hoje pela manhã, ser gracioso conosco e não nos negue a tua palavra, mas fala pelo teu servo a nós, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Obrigado, pastor. Boa noite, irmãos. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus. Ontem à noite eu pedi oração em favor da minha saúde. Os irmãos percebem que minha voz ainda está bastante afetada, mas graças a Deus chegamos até aqui e até o final desse culto o Senhor há de nos sustentar. Eu lembro de uma passagem de Paulo, na igreja de Corinto, quando Paulo diz: o Deus que conforta os abatidos nos consolou com a chegada de Tito. Isso quer dizer que Deus nos abençoa usando meios, e um dos meios pelos quais Deus nos abençoa são as pessoas. Você é abençoado através de pessoas. E nesses 2 dias aqui com os irmãos, eu tenho sido muito abençoado pela convivência, pelo que eu tenho visto e ouvido, pela família do pastor Áquila. Conversei muito sobre teologia hoje com o Rian. Raí. Tudo bem, Raí? Apresentei, ele tem uma palavra para ele do hebraico, Kineret, o nome do mar da Galileia, não é, Rian? Que coisa boa, irmãos, que convivência, que tempo precioso com os irmãos aqui. Pastor Áquila, que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus te guarde. Eu tenho andado pelo Brasil e eu tenho percebido o seguinte, que por vezes as igrejas promovem um divórcio desnecessário e muito perigoso, que é a palavra divorciada de relacionamentos saudáveis. Às vezes nós encontramos igrejas que têm uma boa comunhão, um bom relacionamento, a igreja promove encontros, um café da manhã, um acampamento, um retiro de casais, mas é muito fraca na teologia, muito fraca na doutrina. E outras, por vezes, encontramos igrejas que valorizam por demais a pregação, a teologia, a doutrina, mas não valorizam os relacionamentos. Uma boa igreja, ela coaduna as duas coisas. Nós temos boa doutrina, boa teologia, boa pregação, uma igreja centrada no Evangelho e, ao mesmo tempo, a desembocadura prática disso, que são relacionamentos saudáveis. É uma igreja que é uma família. Eu tenho dito ali no Jardim Botânico que nós precisamos ser uma mãe que acolhe, uma escola que ensina. Essas duas coisas, ensinar e acolher. E eu tenho visto isso aqui na primeira igreja batista de Moriaé. Seja Deus gracioso e continue abençoando vocês. Ouviu, Raí? Sua família, pastor Áquila, Andressa, todos vocês sejam grandemente abençoados. Dito isso, eu quero convidá-los a abrir a Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo Marcos. Leremos o capítulo 4. Marcos capítulo 4, leremos os versos 35 a 41. Diz assim a palavra de Deus. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão,
o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se d'água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? À luz dessa passagem, vamos pensar sobre o tema: o Senhor do céu e mar. O Evangelho de Jesus segundo Marcos, muito provavelmente, foi o primeiro dos 4 evangelhos a ser escrito. E Marcos estruturou muito adequadamente o Evangelho a fim de responder uma pergunta, que na verdade é a mais importante pergunta que alguém pode fazer: quem é Jesus? E no primeiro versículo do Evangelho, ele cria uma moldura a partir da qual ele vai enquadrar todo o conteúdo nos 16 capítulos. Marcos 1, verso 1 está escrito: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Marcos já começa fazendo, ou deixando subjacente, a mensagem. Quem é Jesus? É o Filho de Deus. O Filho de Deus que se tornou humano, que se fez gente, que se tornou servo, a fim de servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E durante toda a narrativa, sobretudo nos capítulos 1 a 8, várias vezes essa pergunta vai surgir: quem é este? Quem é este? E Marcos vai apresentar o caráter singular de Jesus. Ele faz isso através da autoridade no ensino, a sabedoria nas palavras, a compaixão nos atos de Jesus, o seu poder sobre as enfermidades, sobre os espíritos maus. Nós encontramos várias controvérsias, conversas, parábolas, e a pergunta é: quem é Jesus? No capítulo 4, essa seção, Marcos vai apresentar aqui 4 milagres extraordinários que vão apontar para a soberania de Jesus sobre 4 elementos que perturbam as pessoas, que perturbam o gênero humano. E há uma ordem na sequência desses milagres. O primeiro deles é esse que nós vamos tratar hoje à noite: a soberania de Jesus sobre a natureza. Se você observar os capítulos anteriores, Jesus curou enfermos, ele expulsou espíritos malignos, ele fez várias operações que apontavam para a singularidade da sua natureza. De fato, ele é o Filho de Deus. Mas essa é a primeira vez que Marcos vai mostrar a soberania de Jesus sobre a criação, sobre a natureza. Ele ordena ao vento e ao mar que se aquietem, e ambos, tanto o vento quanto o mar, se aquietam. No capítulo 5, Marcos fala sobre a autoridade de Jesus sobre espíritos malignos ao curar aquele homem na terra de Gadá, sobre enfermidades, sobre a morte. Ele está apontando que de fato Jesus é singular. Quem é Jesus? Ele é o Senhor do céu e do mar. E a partir dessa passagem que nós lemos, eu queria tratar com os irmãos 3 grandes verdades: o grande temporal, a grande bonança e o grande temor. E ao final desse culto, eu espero que nós todos, com o coração transbordante de alegria, possamos reconhecer: quem é Jesus? É o Senhor do céu, da terra e do mar. Vejamos então o grande temporal. No verso 37, aparece uma expressão aí, que surgiu um grande temporal. Vejam, Jesus nasceu em Belém, ele foi criado em Nazaré, no norte de Israel, na Galileia. Em determinada altura da sua vida, ele volta à Judéia, ele é batizado por João, e ele começa o seu ministério público na Galileia, a Galileia dos gentios. E a Galileia, havia ali uma multiplicidade de cidades e povoados, mas ele escolheu se estabelecer em Cafarnaum, na vila de Naum, às margens do famoso mar da Galileia. Pois bem, e ele já estava exercendo seu ministério há alguns meses, quando Marcos faz essa exposição. Diz que depois de um dia inteiro de atividades, ele estava cansado, e ele objetiva então atravessar o lago de Genezaré,
para ir até a terra de Gadá, onde, no capítulo 5, ele vai libertar um homem possesso. E tudo parecia normal, tranquilo. Ele está deitado na popa do barco, descansando, quando surge um grande temporal. A palavra que Marcos usa aqui, e observem, ele está escrevendo para uma audiência romana. Muito provavelmente o livro de Marcos foi escrito para a igreja em Roma. E ele usa uma palavra que poderia ser traduzida, por exemplo, por furacão, forte vendaval. Foi uma tempestade que promoveu uma onda tão intensa que os discípulos, pelo menos 4 deles, eram experientes pescadores, criados naquela ambiência ali no entorno do lago, que ficaram desesperados: olha, nós vamos morrer. Tal gravidade, tal intensidade da tempestade. E os discípulos então se voltam para Jesus, que está curiosamente dormindo enquanto o temporal assola o barco, e eles fazem uma pergunta: o Senhor não está vendo que nós vamos morrer? Esse é o contexto a partir do qual Marcos vai criar um pano de fundo para mostrar que Jesus é o Filho de Deus, sem igual, de fato um homem singular, Deus-homem. E esse episódio começa com um fenômeno climático muito interessante. Eu gosto muito daquela região de Israel, norte, a Galileia, e a Galileia, que significa círculo, né? Porque é uma região cercada de povos pagãos, tem os sírios, os libaneses, hoje os jordanianos, a região da terra de Gadá, enfim. E na Galileia existe um lago, que por vezes é chamado de Mar da Galileia. Ele tem 21 quilômetros de comprimento, 14 de largura, profundidade média de 25 metros, o perímetro de 53 quilômetros, que seria mais ou menos 8 vezes mais a Lagoa Rodrigo de Freitas, ali no Rio. E o Mar da Galileia está a 220 metros abaixo do nível do mar. E é uma bacia de água doce, porque no entorno há as montanhas. E essas tempestades eram frequentes por uma razão muito curiosa, pela geografia da região. Então, a 40 quilômetros ao norte, você tem o Hermon, 2.800 quilômetros acima do nível do mar. Boa parte do tempo fica coberto de neve. Poucas pessoas sabem, pastor Acla, mas existe uma estação de esqui em Israel, no topo do Monte Hermon. Então, esse fenômeno climático que Marcos vai narrar aqui era comum. Você tem altas temperaturas no Monte Hermon, esses ventos gelados desciam, a temperatura baixa do Mar da Galileia, 220 metros abaixo, havia então um choque térmico, uma pressão atmosférica e, de forma abrupta, as ondas eram encrespadas, as ondas subiam, havia então um temporal. Não se sabia exatamente quando ia acontecer, mas com frequência acontecia essas tempestades. E Marcos vai dizer que justamente quando Jesus e seus discípulos estão atravessando o lago, que é relativamente pequeno, 14 quilômetros na sua largura, essa tempestade acontece, o barco começa a encher de água, e os discípulos ficam apavorados, porque é fundo, chega a 25 metros de profundidade, e eles então estão preocupados, pensando que iriam morrer. E o problema maior é que Jesus está dormindo no barco. O verso 38 diz: e Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro, e eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? E é interessante porque a narrativa inteira é cheia de pormenores. O Evangelho de Marcos, na verdade, é o registro das memórias de Pedro. Marcos está registrando o que Pedro testemunhou. Pedro foi o tutor, o mestre, o mentor do evangelista Marcos, e muito provavelmente ele está registrando isso. E veja o detalhe: estava na popa do barco dormindo. Quem aqui conhece um pouco de navegação sabe que o barco tem proa e popa. A proa é a parte de frente do barco, a popa é a parte de trás do barco. E os barcos naqueles dias, barcos pequenos, eles tinham então esse deck de madeira, onde uma pessoa podia inclusive reclinar a cabeça. E o texto vai dizer que Jesus estava dormindo, deitado, quando a tempestade surgiu. E essa narrativa nos aponta várias preciosas lições. Primeiro, nós não estamos diante de uma peça de ficção. O que Marcos está registrando aqui, de fato, aconteceu no tempo e no espaço. E quais são as lições que nós aprendemos aqui no alto mar? A primeira delas é a seguinte, irmãos, guardem: a obediência a Deus não é garantia de mar calmo. O verso 35 deixa evidente que a decisão de atravessar o lago de Genezaré, o Mar da Galileia, foi de Jesus.
Ele ordenou aos seus discípulos: passemos para outra margem. Há outras versões que dizem que eles foram impelidos por Jesus a atravessar o lago. Em outras palavras, os discípulos estavam no meio daquela tempestade por consequência direta à obediência de Jesus, à ordem de Jesus. Eles entraram no barco por expressa ordem do Senhor e enfrentaram uma tempestade. Então eles estavam fazendo a vontade de Deus e enfrentaram ventos contrários. Eles estavam onde Jesus os mandou estar, fazendo o que Jesus os mandou fazer, indo aonde Jesus os mandou ir, e mesmo assim enfrentaram uma terrível tempestade. De imediato, só isso por si só coloca um machado na raiz de uma teologia que tem perturbado muitas almas, que tem perturbado muitas famílias, que tem perturbado muitas igrejas. A ideia equivocada, e eu diria mais, a ideia maligna, de que se você está fazendo a vontade de Deus, os ventos serão sempre favoráveis. Se você é fiel, tudo vai correr muito bem. Não, não é isso. Vejam aqui os discípulos, eles estão diante de um perigo real, no meio de uma tempestade, no mar da Galileia, porque estavam obedecendo a Jesus, e mesmo assim, enfrentaram uma terrível tempestade. Então as tempestades fazem parte da vida do cristão. Mesmo sendo um servo fiel a Deus, você está sujeito a passar por aflições. Obediência não significa mar calmo. Boa parte das pessoas não encontra dificuldade, irmãos, em ver Deus nas coisas boas. Se está acontecendo algo bom, é Deus. Deus abriu as portas. Mas se surge uma dificuldade, elas já raciocinam como um gnóstico, é o diabo. Porque Deus não pode estar numa dificuldade, Deus não pode estar numa porta fechada. E por vezes as dificuldades, elas acontecem em decorrência de se fazer a vontade de Deus. A providência tem caminhos misteriosos. O J.C. Ryle diz assim: se somos discípulos autênticos, não devemos esperar que tudo ocorra suavemente em nossa jornada para o céu. Então a primeira lição que os discípulos aprenderam naquela tempestade, naquela circunstância: obediência não significa mar calmo. Uma outra lição preciosa para nós: as tempestades podem chegar sem aviso prévio. Vejam, eu gosto de ler as escrituras, em particular as narrativas dos evangelhos, imaginando cenários. Quando eles entraram naquele barco, juntamente com Jesus, o Senhor foi para a popa do barco e reclinou a cabeça a fim de descansar um pouco. Quando eles deram as primeiras braçadas, os primeiros movimentos em direção à terra de Gadá, eles jamais imaginariam, passariam por uma dificuldade tão grande, mas passaram. Levantou-se um grande temporal. A ideia aqui é de algo abrupto. Esse vento forte, gelado do Hermon, com a temperatura quente da Galileia, pressão atmosférica, imediatamente o mar ficou revolto. Curiosamente, é assim que acontece na nossa vida. As tempestades chegam sem aviso prévio. Um acidente que acontece, um diagnóstico pesado que você recebe do médico, uma crise na família que se instala, o desemprego que bate à porta, um conflito relacional, as coisas surgem sem aviso prévio. Há uma canção antiga, de um autor chamado Isaías Mendes, é o hino 162. Bem de manhã, embora o céu sereno, pareça um dia calmo anunciar. Vigia e ora o coração pequeno, um temporal pode abrigar. Bem de manhã e sem cessar, vigiar, sim, e orar. Então, como discípulo de Jesus, devemos orar e vigiar e pedir a Deus graça para passar pelas tempestades da vida, porque elas são inevitáveis e elas surgem sem aviso prévio. Mas a nossa confiança é que o Senhor está conosco. Ele está presente naquele barco, Ele está presente em nossa caminhada, ou como disse Lutero no Castelo de Wartburgo: não sei por quais caminhos Deus me conduz, mas conheço bem o meu guia. Se é na bonança ou na tempestade, a presença de Deus faz toda a diferença. Uma terceira aplicação ainda: as aflições revelam o coração dos homens. Quando tudo está favorável, você está com a família bem, com recursos, com saúde, numa igreja saudável, parece que tudo está favorável,
É bom chegar num culto como esse e cantar sobre a soberania de Deus, sobre o amor de Deus, sobre a providência, a provisão do Senhor em nossa vida. A parte mais difícil é quando nós passamos pelas adversidades. Os desertos, os temporais, as aflições têm o poder de revelar o nosso coração. Inclusive, Deus falou isso para Israel: eu coloquei vocês no deserto para revelar a vocês o coração de vocês. É porque justamente nas aflições, e em particular nas aflições, que os corações são revelados. Há uma obra clássica do C.S. Lewis, Dor e Sofrimento, salvo engano, esse é o título em português, em que C.S. Lewis diz assim: na prosperidade Deus sussurra, no sofrimento Deus grita, o sofrimento é o megafone de Deus, para o mundo ensurdecido. Então, na aflição, no sofrimento, Deus tanto fala ao nosso coração, quanto o nosso coração é mais receptivo. E naquele contexto, os discípulos revelaram a condição do coração deles, porque a pergunta que eles fazem é uma pergunta reveladora, pedagógica. Veja qual é a pergunta: mestre, não te importa que pereçamos? É o grito da alma. E essa é uma pergunta que revela algumas coisas. Primeiro, revela o medo deles. Todo mundo é muito forte, até que um problema grave se apresenta. E quando a força das ondas ameaçou afundar o barco, eles entraram em pânico. A expressão aqui é que eles gritaram. O Senhor não está vendo que nós vamos morrer? Essa é a ideia aqui. Depois a pergunta revela, ouçam, de forma muito sutil, um rancor, uma acusação rancorosa. Enquanto eles estavam remando, lutando, fazendo tudo o que era possível para se manterem vivos no meio daquela tempestade, Jesus estava dormindo. E uma coisa curiosa aqui, a única vez em toda a Bíblia que é dito que Jesus estava dormindo é justamente no meio do temporal. E eles ficam incomodados com aquilo. Numa paráfrase dessa pergunta, eu diria o seguinte: não significamos nada para o Senhor? Como é que o Senhor pode dormir enquanto nós estamos prestes a morrer? Essas palavras expressam mais uma crítica do que um pedido de ajuda. E os discípulos estavam repetindo o que Israel havia dito no passado. Isaías falou sobre isso. O salmista fala sobre isso. Desperta, porque dorme, Senhor. Acorda, não nos rejeite para sempre. Vejam, irmãos, como nós somos muito parecidos com os discípulos. Muitas vezes, no meio do furacão, no meio da tempestade, no meio das aflições, nós temos medo e, ao mesmo tempo, as nossas falas revelam um pouco de rancor. Parece que Deus não se importa. Parece que Deus está inerte, dormindo, como Jesus estava dormindo na popa daquele barco. Na hora maior aperto, os discípulos estavam dormindo. E às vezes é essa a sensação que nós temos. A crise é agravada pela sensação da indiferença de Deus. Mas o sono de Jesus, repito, não era descaso, era descanso físico e uma plena e total confiança em Deus. Isso é maravilhoso. O sono de Jesus aponta para a sua humanidade. Ele estava dormindo porque estava cansado. Nós cristãos temos uma confissão de fé inabalável, irretocável, inegociável. Quem é Jesus? É Deus homem. E quem estava dormindo naquele barco? O Deus homem. Jesus estava cansado, por isso dormiu. Mais à frente, quando ele se levanta e ordena ao mar e ao vento que se aquietem, nós temos dali esse paradoxo: cansado, vírgula, porém onipotente, ao mesmo tempo humano e ao mesmo tempo divino, único. Por isso que nos reunimos para adorar a Cristo, porque não há outro como o Senhor, o Deus bendito que se fez homem para experimentar a morte em nosso lugar e garantir vida plena e abundante para todo o seu povo. Isso é maravilhoso. Naqueles dias de fornalha e de perseguição, a igreja em Roma estava sendo duramente castigada pelos seus algozes, e Marco escreve para aquela audiência, e esse episódio da travessia do mar da Galileia deve ter sido para os discípulos de Jesus em Roma uma fonte de encorajamento. Saber que o Senhor não é indiferente aos nossos sofrimentos, às nossas lutas, muito pelo contrário. Ele permite por vezes essas situações para revelar o nosso próprio coração e exercitar-nos a confiança que a Ele é devida. Agora vejam,
Há um hino do cantor cristão, que em algum momento iremos cantar, que diz assim: mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão o quê? Pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador, não se te dá que morramos? Podes assim dormir, se a cada momento nos vemos, sim, prestes a submergir. Quem já passou por uma experiência dessa? De estar no meio de uma situação em que o problema é tão grande, que se agiganta de uma forma tão terrível, que você se sente inapto para resolver, e a sua crise aumenta porque parece que Deus não se importa. Há um pastor batista já falecido, chamado Richard Rembrandt. Ele foi pastor da Romênia, e ele passou 14 anos numa prisão, quando a Romênia viveu sob a ditadura comunista, como todos os países do leste europeu. 14 anos no cárcere, por ser um cristão e não negociar sua fé. E logo que ele chegou naquela prisão, tentaram de todas as maneiras persuadi-lo a renegar o evangelho, a entregar os pastores que junto com ele permaneciam fiéis à palavra, entregar as Bíblias, denunciar os cristãos resistentes, aquele regime totalitário, e ele se manteve firme. Colocaram ele numa solitária, um mês, isolado. E quando ele esteve naquele espaço, sozinho, numa cela fétida, escura, ele começou a pensar na sua família, nos seus filhos, no seu povo, na igreja, no sofrimento agudo, intenso. E ele disse que pela primeira vez, ele teve a sensação de ter sido abandonado. E ele adormeceu. E naquela noite ele teve um sonho, ele registra isso num livro fantástico chamado Torturado por Amor a Cristo. E ele disse que naquela noite o Senhor Jesus apareceu para ele e disse para ele: Richard, eu nunca te abandonei, a minha graça te basta. Aquela experiência foi suficiente para que ele permanecesse firme e fiel por 14 anos numa prisão. E quando um grupo de noruegueses pagou a fiança para soltá-lo, e ele ganhou liberdade, publicou seu livro, saiu pelo mundo dando testemunho, faleceu agora em 2002, salvo engano. Ele disse que a presença de Cristo foi o que sustentou no cárcere. Nós não sabemos os caminhos de Deus, nós não sabemos porque Deus permite os ventos fortes e as ondas bravias, mas uma coisa é certa, Ele está sempre conosco, e a sua graça é sempre suficiente. E todas as vezes que você for tentado a duvidar do amor de Deus, da presença graciosa dEle, lembre-se da cruz. A cruz é a maior prova do quanto Deus o ama. Deus não poupou o seu próprio Filho, Ele o entregou a Jesus por você e eu, por nós todos. De modo que não é uma circunstância, uma aflição, por maior que seja, que deve colocar uma suspeição no caráter de Deus. De modo que a pergunta que os discípulos fazem é até uma pergunta ofensiva. Revela o medo deles, a humanidade deles, as fraquezas deles, mas também havia ali um certo rancor. O Senhor não está se importando? E o que acontece? Acontece a grande bonança, verso 39, e essa é a segunda parte da nossa reflexão. E ele, Jesus, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez o que, gente? Grande bonança. Verso 37, grande temporal. Verso 39, grande bonança. É Marcos, o habilidoso escritor, usando palavras-chave para estruturar o livro. Marcos disse que Jesus ouviu o pedido de socorro dos discípulos. Ele despertou e fez duas coisas extraordinárias acontecerem ali. A primeira que chama a atenção é a ordem simples e direta. Ele diz assim: acalma-te, emudece. Vejam, são palavras absolutamente simples. Não fez nenhum esforço, não puxou uma varinha mágica, não fez uma cena pirotécnica. Ele é despertado, eu suponho que ele ficou de pé naquele barco e falou duas coisas: acalma-te, emudece. E o que houve? Absoluta e total bonança. Ele não intercede pela situação, ele não fala com Deus, ele ordena diretamente ao vento. Isso mostra, e é a intenção de Marcos, que Jesus tem autoridade sobre a criação. Ele faz uso de sua autoridade como Criador e Senhor da criação. Quem é Jesus? Veja o prólogo de João.
Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Não é misterioso? Não é algo que deve nos colocar na ponta dos pés em louvor a Deus? Quem é Jesus? É o Senhor da igreja, sim. E também Senhor da criação. Todo o universo foi criado por Cristo. Ele é o agente da criação. E quando Ele se fez homem, Ele não perdeu seus poderes. Ele abriu mão de suas prerrogativas. Mas no momento em que precisava, Ele invocava sua autoridade, e o vento e o mar lhe obedeceram. Portanto, os evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, estão apontando para o caráter singular de Jesus. É por isso que a igreja não pode, sob pretexto de que está sendo feito um elogio, aceitar a ideia de que Jesus é um bom mestre, uma referência moral, um humanista, um pacifista. Não! Quem é Jesus? É o Deus homem, o servo que veio enviado a este mundo para dar a sua vida em resgate, o próprio Deus encarnado. Vento e mar não ouvem, gente, vento e mar não ouvem, são inanimados, mas as forças da natureza se submeteram à autoridade de Jesus. E o que é impressionante nessa cena, além da ordem muito simples que Jesus dá, é que a tempestade cessou imediatamente. Esse é um fenômeno muito curioso. Veja ali no Rio, por exemplo. Quando nós temos no Rio de Janeiro uma ressaca, que é o resultado de um evento climático, muitos ventos, as ondas arrebentando nos paredões, às vezes até avançando a faixa de areia, indo para o calçadão das praias. Mesmo quando a tempestade passa, o mar continua agitado. Existe um intervalo entre o vento se aquietar e as águas ficarem calmas. Mas o que nos traz uma impressionante situação aqui, o que nos impressiona, quero dizer, é que imediatamente o vento se aquietou e foi esse grande bonança. Em outras palavras, houve uma sincronização na sinfonia sublime. Tanto o vento quanto o mar imediatamente se acalmaram. Isso mostra claramente um poder completo e total sobre as forças da natureza. E Marcos então está mostrando para a sua audiência primeira, para aqueles primeiros ouvintes e para nós hoje, que Ele é Senhor da criação. Não é um curandeiro, não é alguém que veio dar uma lição de 7 passos para melhorar a sua vida. Ele é o Senhor da criação de todas as coisas. Um autor disse assim: não temos mais Jesus dormindo no rugido da tempestade, mas a tempestade adormecida sob os pés do Senhor que deu a ordem. Não mudou tudo? Ele estava dormindo enquanto a tempestade apertava os discípulos. Agora é a tempestade que está dormindo diante do Senhor da criação. Ele é o teu Senhor. Vale a pena confiar na sua provisão, vale a pena esperar com paciência no Senhor. Quais são as lições que aprendemos aqui, irmãos? Ouçam. Quando tudo parece perdido, Jesus se levanta e acalma o mar. Qual é a aflição que está perturbando a sua alma? Quais são as inquietações que essa igreja tem para os anos que estão adiante dela? O que é que nos incomoda? Quando tudo parece perdido, o Senhor se levanta e aquieta as ondas. Os discípulos estavam no limite de suas forças, o medo de morrer afogado os colocou em pânico, tudo parecia perdido, mas Jesus aquietou o vento e o mar. Há um pregador batista do século XIX, um pregador escocês, chamado Alexander MacLaren, uma imponente família do Reino Unido, os MacLaren. Ele foi um grande pregador, pregou na primeira Assembleia da Aliança Batista Mundial, 1905, em Londres. Há muitos bons sermões do Alexander MacLaren. Pregando sobre essa passagem, ele disse o seguinte, ouçam aqui um recorte do século XIX. Às vezes, irmãos, Cristo demora a vir em nosso auxílio, a fim de provar a nossa fé e avivar as nossas orações. O barco pode estar coberto pelas ondas, e o mestre dormindo, mas ele despertará antes que se afunde. Ele está dormindo no barco, mas nunca passa da hora, e com ele não há tarde demais. Se ele está no barco, não há o que temer. Razão pela qual, quando Jesus é despertado, ele repreende seus discípulos, porque do ponto de vista humano, havia evidentemente ali circunstâncias para atemorizá-los, mas se eles colocassem a fé naquele que já havia dado sinais
de ter poder sobre todas as coisas, não havia razão para aquele pânico que tanto tomou o coração deles. Uma segunda aplicação ainda: o destino do povo de Deus não é o naufrágio, mas a glória no céu. Por mais apertado que seja o caminho, por mais estreito que seja a nossa jornada, ainda que por muitas dificuldades, nós vamos chegar em Sião. O Senhor há de nos sustentar até lá. Porque uma coisa interessante nessa passagem é prestar atenção nos detalhes dela. O texto diz assim, palavra de Jesus: passemos para outra margem. Eles iriam passar. Jesus estava naquele barco. O Senhor vela pela sua palavra. Quando Ele fala, Ele cumpre. Promessa e realidade para Deus são a mesma coisa. São planos perfeitos, confiáveis, fidedignos. Então a presença de Jesus garante a promessa. A presença de Jesus no barco é a âncora da nossa alma. Ou como disse o profeta Isaías em outro momento: quando passarem pelos rios, eles não submergirão. Quando passares pelas fornalhas da perseguição e do sofrimento, chama nenhum arderá, porque o Senhor estará contigo. Ou seja, quando indica que em algum momento você vai passar, mas a proteção, o cuidado, a bondade do Senhor vai estar conosco todos os dias. E vale a pena confiar na providência de Deus. Nas palavras de Jesus em Mateus 28, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Vamos repetir juntos essa palavra? Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Se isso é verdade, por que a gente teme tanto diante dos problemas? Por uma razão fundamental. Porque nós somos como os discípulos, nós somos feitos do mesmo material. Quando nós estamos passando por um problema, acontece um fenômeno duplo. Nós sofremos um processo de enfraquecimento da memória e de embaçamento da visão. Parece que a gente tem um apagão, as promessas todas foram apagadas da nossa mente. Ou não é verdade? E o que é uma visão embaçada? Você não consegue enxergar mais à frente. Você é literalmente dominado pelo problema imediato, que você se esquece do que Deus prometeu e esquece de enxergar além dos problemas. É por isso que a gente precisa da graça. Você não é apenas salvo pela graça, você é sustentado pela graça. Sem a graça a gente não consegue chegar em lugar nenhum. É a graça que nos sustenta. E a graça é Jesus. Ele é a própria encarnação da graça de Deus entre nós. E a última parte desse texto, um grande temor. No verso 41 é dito assim: possuídos de grande temor. Então veja a tríade aqui: grande tempestade, grande bonança, grande temor. Versos 40 e 41 dizem assim: então lhes disse, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Tente imaginar essa cena. Eu disse para vocês, 4 daqueles homens eram experientes pescadores. Eles trabalhavam na indústria pesqueira no entorno do Mar da Galileia. Havia muitos, como os discípulos ali, que trabalhavam, que foram criados naquela ambiência no mar. E quando o vento e o mar se aquietam, Jesus se dirige aos discípulos e os repreende. É uma repreensão amorosa, mas necessária. E a pergunta de Jesus é a seguinte: por que vocês estão tão tímidos? Onde é que está a confiança de vocês? A palavra timidez aqui é a ideia de medo covarde. É um medo que não se sustenta quando você coloca o quadro geral na mesa. Não havia motivo para pânico, porque o Senhor da criação estava com eles. Então Jesus pergunta: tem razão de ser esse pânico? É a ideia aqui do texto. E os discípulos se entregaram ao medo porque eles se esqueceram, lembra? Mente, memória enfraquecida. Eles se esqueceram de que Jesus estava com eles. O rei do céu, da terra e do mar estava no barco. O barco não podia afundar. E o Criador do vento e do mar está conosco, irmãos. Não precisamos ter medo das tempestades. E a pergunta de Jesus é: onde está a fé de vocês? Depois de tudo que viram, ouviram, experimentaram, ainda não confiam? O que é curioso notar é que não há nenhum registro da resposta dos discípulos. Vocês já passaram pela experiência de receber uma pergunta e você não ter nem condição de responder?
O seu silêncio já será a resposta. Uma resposta como que envergonhada. Não há resposta. É assim que nós nos comportamos. Memória enfraquecida, visão embaçada. Nossa fé de fato é pequena, é frágil. Nós dependemos da graça. Há uma canção atribuída a Tomás de Aquino, que o pastor Jonas Madureira musicou e tem sido cantada em muitas igrejas, inclusive na nossa, Eis o Dia. E há uma estrofe nessa canção que eu gosto demais, porque tem sido a minha oração por vezes, pastor Acla, na minha jornada como peregrino e por vezes tão vacilante em minha caminhada. A canção diz assim: ó Cordeiro, nos conceda sua graça, seu perdão, quando a confiança em ti nos faltar e vacilar, por favor perdoa-nos e sustenta a nossa fé. Então Deus sabe que a nossa fé é frágil, é limitada, é vacilante. É por isso que nós devemos pedir ao Senhor: nos sustenta, nos guarda. Nunca cair na tolice de Pedro, né? Lembra daquela passagem que Jesus disse que ele seria preso, traído, preso, condenado à morte? E Pedro disse: olha, todos eles podem te negar, eu jamais. Eu estou com o Senhor até o final. E Jesus disse: Simão, Satanás pediu para peneirar a tua vida, mas eu orei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Quando te converteres, cuida dos teus irmãos. Pedro achou que era suficiente em si mesmo para fazer essa jornada, para caminhar vitoriosamente, para driblar os ardis de Satanás. O Senhor disse: eu orei por ti. Nós só somos sustentados no caminho porque a graça nos sustenta, porque Cristo nesse momento está intercedendo por nós. Ele está à direita do Pai intercedendo por nós. Livramentos, ciladas, astúcias malignas, o Senhor que nos guarda. Inclusive nos guarda de nós mesmos, da nossa presunção, da nossa altivez, de achar que nós somos bons o suficiente para segurar as cordas. Não, irmãos, a gente precisa da graça de Deus. O Senhor me sustenta, me ajude quando a notícia ruim chegar, quando essas tempestades surgirem, que o Senhor me fortaleça na sua graça. E o verso 41, nós temos um contraste com o verso 40, porque o texto diz: e eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? A palavra temor aqui é diferente da palavra tímido do verso 40. A primeira palavra que Jesus censura os discípulos: porque vocês são assim tímidos, né? Porque essa covardia, porque esse pânico, essa histeria. Agora a palavra que ele usa é outra. A palavra que é dita aqui: eles possuídos de grande temor. Esse temor aqui é uma sensação de estar diante de alguém muito maior. É uma sombra, é um santo temor. Eles então estavam impactados porque nunca jamais tinham visto algo semelhante. Eles viram aquelas ondas imensas colocarem o barco a perigo. Eles viram a força, a fúria do vento, e de repente, aquele homem com os quais eles estavam convivendo há tempos, com os quais eles sentavam à mesa, Jesus, simplesmente diz: acalma-te, emudece. Imediatamente houve bonança. Eles ficaram apavorados. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Em outras palavras, a fé tímida e fraca deu lugar ao que os antigos chamavam de profundo senso de maravilha. É quando o Senhor faz acima das nossas expectativas. É quando o Senhor faz, segundo Paulo, além do que nós pedimos ou pensamos. Como o Senhor? De fato, Ele faz além do que nós pedimos ou pensamos, para que a glória seja sua. E os discípulos ficaram impactados com o que viram. E qual é a aplicação aqui, irmãos? O silêncio depois da tempestade é um convite ao louvor. Percebam, não foram apenas o vento e o mar que cederam, os corações daqueles homens também cederam. Eles foram despertados pela majestade de Jesus. O silêncio depois da tempestade serviu para dar lugar ao louvor a Deus. Eu diria que as tempestades são pedagógicas, são a escola que Deus usa para forjar o nosso caráter, para formar pessoas de maior estatura. Foi através daquele livramento que os discípulos tiveram uma visão mais clara da majestade de Jesus. Eles estão sendo discipulados. Eles estão aprendendo processualmente quem é Jesus. E mais seus olhos estão sendo abertos, até que um dia eles vão reconhecer mais à frente no Evangelho de Marcos que Jesus realmente é o Filho de Deus, que veio este mundo numa missão redentiva.
E nós todos precisamos aprender essas lições. Depois da tempestade vem a bonança e vem esse senso de maravilha, a ponto de levar-nos a louvar, a glorificar o nome do Senhor. Spurgeon certa vez disse assim: não haveria o arco-íris sem a tempestade, nem o dom das lágrimas sem a dor. Só conseguimos enxergar a majestade dos montes quando estamos no vale. Só enxergamos o brilho das estrelas quando a noite está trevosa. É das profundezas da nossa angústia que nos erguemos para as maiores conquistas da vida. Então ouça o que eu vou dizer aos irmãos de todo o coração: não desperdice as tempestades. Quando elas surgirem, aprendam a confiar no Senhor. E quando o Senhor silenciar a tempestade, acalmar o mar, deem a Deus a glória que é devida ao seu nome. O caminho de Deus não são os nossos caminhos. Me lembro aqui agora, de imediato, da irmã Edmé Williams, uma senhora que há muitos anos, ainda hoje, apesar já da idade avançada, das limitações, tem prestado um grande serviço na favela Santa Marta, em Botafogo, no Rio. Quando ela começou aquele trabalho, aquela favela, toda ela é íngreme, na cidade de Botafogo, um bairro, praticamente toda ela era de madeira, barracos. E ela começou um trabalho no sopé do morro, um trabalho de uma creche, reforço escolar e tal, creche Maria e Marta. Começou aquele trabalho, passaram-se os anos e ela fazendo o seu trabalho, servindo, abençoando. E de repente houve uma chuva forte no Rio, daquelas chuvas tropicais, aquele pedacinho da Mata Atlântica, na montanha. E a chuva assolou aquela comunidade, e dos barracos todos, a única que caiu foi a creche Maria e Marta. E quando ela soube, ela correu para a favela. Quando ela chegou lá, todo um trabalho de muitos anos já de serviço, tanto esforço, tanta abnegação, tanta dedicação, tudo no chão. Ela viu aqueles cadernos sujos, o trabalho das crianças, ela começou a chorar. Senhor, eu não entendo, por que o Senhor permitiu essa tempestade, essa desgraça? E Deus falou no coração dela uma coisa que ela jamais se esqueceu: eu coloquei o barraco no chão para levantar um prédio. Se você for ao Santa Marta, tem um prédio lá de 4 andares, que há muitos anos tem servido a comunidade inteira, formando meninos e meninas com uma cosmovisão cristã. Então, por vezes, Deus permite a tempestade para colocar o barraco no chão e levantar um prédio. Só que nossa visão é limitada, nossa mente é enfraquecida, a gente não consegue enxergar a providência de Deus. O nosso raciocínio é agnóstico: se é uma coisa boa, é de Deus; se é uma coisa ruim, é do diabo. Essa mentalidade dualista é pagã. Deus está presente em tudo, irmãos, mesmo os acontecimentos ruins. E quando nós não soubermos os porquês de Deus, sabe o que a gente deve fazer? A mão na boca e pedir a Deus graça. Senhor, está doendo, eu não sei os teus caminhos, mas uma coisa eu sei: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Que Ele seja glorificado em tudo. Portanto, essa passagem fala do senhorio de Jesus sobre a terra, sobre o mar, sobre a tempestade, e nos ensina, enquanto cristãos e enquanto igreja, a continuar marchando, a continuar avançando, mesmo sob as circunstâncias difíceis. O Senhor triunfa, Ele é Rei. Há uma canção, e assim eu termino, uma canção belíssima, um hino antigo, de uma autora chamada Mary Becker. Foi traduzida por um autor chamado William Etzminger, um missionário nosso, está enterrado na cidade de Petrópolis, o grande William Etzminger. Essa mulher é interessante porque ela foi deixada em um orfanato porque a sua mãe morreu, seus pais morreram muito cedo. E ela, sua irmã e o seu irmão estavam vivendo juntos em Chicago. E de repente o irmão dela, um garoto menor, foi acometido de uma enfermidade. E ela juntou os poucos recursos que tinha, ela e a sua irmã mais nova, e enviaram o rapaz, o garotinho, para fazer um tratamento na Flórida. Para quem conhece a geografia dos Estados Unidos, Chicago fica mais ao norte, é muito frio, dependendo da época do ano. E eles então levaram para a Flórida, mais próximo ao Caribe, uma temperatura mais adequada para cuidar de certas enfermidades. Então o garoto foi para lá, foi enviado para um centro de tratamento na Flórida. Mas para o desespero delas, o menino morreu. E agora as duas irmãs estão vivendo uma luta muito grande. O irmão querido estava morto, elas não tinham recurso para trazer o corpo para sepultar em Chicago, nem tinham dinheiro para ir até o sepultamento. Uma dor aguda, ver partir alguém tão querido e numa circunstância tão adversa.
E ela confessa na sua obra, Mary Ann Becker, ela diz o seguinte, vou ler para vocês o testemunho de alguém que passou por uma tempestade. Embora nosso pranto não seja como aqueles que não têm esperança, e embora eu tivesse acreditado em Cristo desde a mais tenra infância, e sempre tivesse o desejo de dar ao Mestre uma vida consagrada e obediente, eu tornei-me uma rebelde contra a providência divina. Ela ficou revoltada. Que Deus bom é esse, que permite uma coisa tão terrível? Primeiro os meus pais, agora o meu irmão, e não teremos nem a honra de estar presente no sepultamento do nosso irmãozinho. Eu disse em meu coração que Deus não se importava comigo, mas a própria voz do Mestre acalmou a tempestade em meu coração insatisfeito, trouxe-me uma paz que excede todo entendimento, e eu confiei que os caminhos de Deus são bons, perfeitos e agradáveis. Depois que ela passou por aquela tempestade, o Senhor tratou seu coração, ela compôs um dos mais belos hinos do cantor cristão. E a letra diz assim: Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir, se a cada momento nos vemos, sim prestes a submergir. Mestre, na minha tristeza estou quase a sucumbir, a dor que perturba a minha alma, ó peço-te, vem banir, de ondas do mal que me encobrem, quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu mestre, vem logo, vem me acudir. Terceira estrofe, mestre, chegou a bonança, em paz vejo o céu e o mar, o meu coração goza calma, que não poderá findar. E como é que é a estrofe? Estribilho, as ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado do mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a nau tragar. Que leva o Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Quantos creem nisso, digam amém. Quantos creem nisso, fiquem em pé, vamos cantar, vamos fazer um grande coral. Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor.
Louvado seja Deus por sua presença entre nós. Vamos orar? Curve a fronte. Irmãos, talvez haja entre nós alguém no meio de uma tempestade, com o coração apertado diante da força do vento, do tamanho das ondas. Eu quero encorajar você a descansar no Senhor, a experimentar a paz de Cristo, que excede todo entendimento. Esse é o momento de oração, momento de abrir o coração e pedir a Deus graça, e esperar no Senhor, que é soberano sobre o céu e mar. Ó Deus bendito, nós te louvamos por esse santo ajuntamento. Que coisa boa e agradável é ver a igreja reunida em adoração ao teu nome. Te louvamos porque todos nós estávamos perdidos e fomos achados. Estávamos mortos e recebemos nova vida no Evangelho de Jesus. E em nossa caminhada estamos todos sujeitos a passar por dificuldades, por tempestades cujas ondas trazem medo. Mas nós queremos descansar no Senhor, nós queremos confiar na sua providência. Ajuda-nos, Senhor, a ter confiança em Ti, a manter os olhos em Cristo, que é soberano sobre todas as coisas. Visita aquele coração que está apertado pela circunstância. Concede graça nessa noite, que saímos daqui com um coração esperançoso, sabendo que o Senhor tem cuidado de nós, e que Ele está no barco, e que o destino final é a glória. Por isso, Pai, abençoa esta igreja, abençoa toda a sua membresia, a sua liderança, que esta igreja continue nessa jornada, mantendo os olhos em Cristo, crucificado e ressurreto, e recebendo dele mesmo toda a graça necessária para ser vitoriosa em sua jornada. Eu oro agradecido por esse tempo juntos aqui, pelos 90 anos dessa igreja, e que as mais ricas bênçãos do Senhor, do céu e do mar, sejam sobre este povo, sobre esta igreja, em o nome de Jesus, Salvador nosso. Amém. Deus vos abençoe, irmãos.